E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Elétrica. Eu me chamo Adriano e essa é a nossa aula 9 de Arduino, Programação e Aplicação. Hoje nós vamos falar das entradas analógicas, o que é e para que serve. Ao contrário das grandezas digitais, variam continuamente dentro de uma faixa de valores. O velocímetro de um carro, por exemplo, pode ser considerado analógico, pois o ponteiro gira continuamente conforme o automóvel acelera ou trava. Se um ponteiro girasse em saltos, o velocímetro seria considerado digital. Então, o que seria um sinal digital e um sinal analógico? Igual na nossa casa, quando a gente acende ou apaga a luz, aquele interruptor, aquela chavezinha que acende e apaga a luz, ela é considerada um sinal digital, porque ela vai assumir apenas dois valores. Ou a luz está acesa ou a luz está apagada. Não tem um meio termo ali. Isso é um sinal digital, compreendeu? Nas aulas anteriores, aqui de programação do Arduino, nós tratamos sobre as entradas digitais, que assumem somente esses dois valores. Ou está ligado ou está desligado, ou é verdadeiro ou é falso, ou é 0 ou é 1. Isso é um sinal digital. Então, o que são os sinais analógicos, né? Aqui eu tenho dois exemplos, um sensor de temperatura e um sensor de nível. Então, a temperatura, ela assume um sinal analógico porque eu preciso de precisão. Eu preciso de precisão. Olha só, a temperatura, ela não pode me informar apenas que está frio ou que está quente. Ela tem que me informar um valor, e esse valor aí, ele pode ser 37 graus, 27 graus e assim por diante. Então, os sinais analógicos, eles são mais precisos, porque eles vão variar. São vários valores que tem. Por exemplo, um sensor de nível. Eu posso ter um sensor de nível que seja digital. Esse sensor de nível sendo digital, ou ele vai dizer para mim que está vazio, ou vai dizer que está cheio. Agora, se eu tenho um sensor de nível analógico, ele vai me dizer para mim se está cheio ou está vazio, mas ele vai dizer a quantidade exata de um determinado fluido que tem dentro de um certo tanque. Então essa é a diferença dos sinais analógicos para digitais. Os analógicos, eles fornecem muito mais valores, não só dois valores como o digital, que é 0 ou 1. Ele vai fornecer vários valores. Existem vários tipos de sensores analógicos por aí, são vários tipos de sinais analógicos, né? Se, por exemplo, eu tenho uma balança e eu quero enviar as informações dessa balança em peso, em massa de um determinado objeto ou determinado volume aí para o meu microcontrolador, esse sinal ele é analógico. Se eu quiser saber o fluxo de um fluido que passa em uma tubulação, esse sinal também é analógico, tá? Então essa aqui é a diferença entre os dois. O Arduino, ele vai ter 6 entradas analógicas, que vai de A0 até A5. E olha só, a placa Arduino possui um conversor analógico digital de 10 bits, 6 canais, 8 canais no Mini e no Nano 16. Não, desculpa, 8 canais no Mini e Nano, 16 no Mega, 7 canais em placas MKR. Isso significa que este irá mapear tensões entre 0 e a tensão operacional 5 V ou 3.3 V para valores inteiros entre 0 a 1023. Então o total, que é que ele fala de 10 bits, os 10 bits vai dar 1024. Como o 0 é significativo, então ele vai de 0 a 1023. Então a variação dele de 0 a 5 V vai variar também de 0 a 1023 bits. No Arduino Uno, por exemplo, isso permite uma resolução entre leituras de 5 V, que é o 1024 unidades, ou de 0049 volts, que dá o mesmo de 4.9 mV por unidade. Vamos ver aqui na tabela. O Arduino Uno, então, a tensão de operação 5 V. Então ele vai de A0 até A5, ou seja, são 6 entradas analógicas com a resolução de 10 bits. Então, resumindo, a resolução dele é de 10 bits, que vai de 0 a 1023. 0, 0 volt, 0 bits.
1023 vai dar os 5 volts. Então ele fica variando nessa faixa aí, tá bom? A síntese dele, né, é analog read, que a gente utiliza então para ler um pino analógico. Então a gente coloca analog read e o pino, que seja o A0 até A5. Então o pino é o nome da entrada analógica que se quer ler, diz A0 até A5 na maioria das placas, e ele muda de outras placas. Então esse A0 até A5 é para o Arduino Uno. O que ele vai retornar? A leitura analógica do pino, que é um número inteiro. No entanto, está limitada a resolução do conversor analógico digital. No caso do Arduino Uno, o conversor analógico digital dele vai de 0 a 1023, que é para 10 bits. Tudo bem? Beleza? Então essa aqui é o que a gente vai utilizar na programação. Vamos falar do potenciômetro. O potenciômetro ele é um componente eletrônico que cria uma limitação para o fluxo de corrente elétrica que passa por ele. E essa limitação pode ser ajustada manualmente, podendo ser aumentada ou diminuída. Os potenciômetros e os resistores têm essa finalidade, de limitar o fluxo de corrente elétrica em um circuito. A diferença é que o potenciômetro pode ter a sua resistência ajustada e o resistor comum não pode, pois ele possui um valor de resistência fixo. Então, o potenciômetro nada mais nada menos que é um resistor que vai variar a sua resistência de forma mecânica. Mecânica porque nós que temos que variar utilizando a nossa mão. Tá bom? São vários os modelos que tem. Esse modelinho aqui de forma cilíndrica é um dos mais utilizados, que aí cada tipo de modelo é para um tipo de aplicação. E como ele fica variando a resistência, e como está dizendo aqui também, né, ó, que cria uma limitação para o fluxo da corrente elétrica, significa que a corrente elétrica que passa por ele, ou a tensão elétrica, a gente pode variar para mais ou para menos, dependendo de como vai ser a resistência desse potenciômetro. Então, tendo essa variação, o potenciômetro ele pode ser representado também como sensor analógico. É inclusive ele que nós vamos utilizar para fazer os testes analógicos aqui na nossa placa do Arduino, tá bom? O esquema de ligação que nós vamos fazer, está aqui nossa placa de Arduino. Então, um dos terminais do potenciômetro vai no positivo, o outro vai no negativo e o do meio nós vamos colocar na entrada analógica, por exemplo, aqui na A0. Ele não tem polaridade, tá bom? Qualquer uma dos dois terminais você pode colocar no positivo ou no negativo. O que é importante é que sempre o pino do meio dele deve ir na entrada analógica. Tem que ser sempre o do meio, tá bom? Beleza? Vamos ver aqui na programação como que vai ficar. Eu já abri aqui a IDE do Arduino, tá bom? Já está aqui aberta a IDE. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos criar uma diretiva para o potenciômetro. Vamos colocar assim, ó, define, e vou dar o nome de pot, de potenciômetro, e vou colocar A0, tá bom? Então o meu pino analógico A0, agora ele se chama pot. Tudo bem? Diferente da entrada digital, a gente não precisa colocar aqui o comando pinmode, porque já fica subentendido na IDE, na programação, quando a gente coloca o A0, que aquilo é pertinente à entrada analógica. Então a gente não precisa colocar aqui o pinmode. Mas nós vamos colocar aqui o nosso serial.begin, para a gente monitorar como que vai ser essa variação dele, tá bom? Agora aqui em void loop, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar uma variável de leitura para a entrada analógica. Então vai ser int lay para leitura, variável inteira, e vamos colocar assim, analog read, que é ele que vai fazer a leitura da entrada analógica. Qual é a entrada analógica? A entrada analógica A0. Como que é o nome dela agora? Pot.
A gente coloca aqui, pode. Tudo bem? Então, eu estou atribuindo a leitura da entrada analógica do potenciômetro a minha variável chamada lei. E a gente então vai monitorar isso aqui. Para monitorar, vamos colocar aqui um serial.print e vamos colocar assim, ó, potenciômetro, ou melhor, vamos colocar assim, ó, leitura, dois pontos. E aqui embaixo vamos colocar serial.print, agora com ln só para pular de linha. E vamos colocar aqui a variável lei. Tudo bem? Então, bem básico essa programação. É só para a gente... Vamos colocar aqui uma pausa de 500 milissegundos. Tá bom? Um delay ali. Então, isso aqui é só para a gente fazer a monitoração dos 10 bits da entrada analógica. Tudo bem? Então, vamos passar a lógica lá para a placa do Arduino. Clicar aqui, ó, em carregar, e vai pedir para salvar. Vamos esperar ele fazer o upload. E prontinho, certo? Então tá aqui. Esse aqui é o meu potenciômetro, tá bom? Vamos colocar ele aqui, ó, no nosso protoboard. Temos aqui o Arduino. Então é o seguinte, ó, vamos pegar aqui o positivo da placa do Arduino, 5 volt. Vamos colocar então em um dos terminais dele. Agora vamos pegar aqui o negativo e no outro terminal. Então lembra que eu falei? Tem que ser os terminais das pontas, tá bom? E aí tanto faz, você coloca positivo ou negativo. Agora o do meio, olha só, o terminal do meio do potenciômetro é o que vai na entrada analógica, que ela está bem aqui, ó, entrada analógica a 0, tudo bem? A ligação é somente isso daqui, ó. Vamos abrir um monitor serial. Então ele mostra aqui a leitura, ó, 53, ó, 0. Então a gente vai movimentando o potenciômetro, olha só, vamos movimentando o potenciômetro e a leitura ela vai aumentando. Então o máximo dela vai chegar a 1023. Então ela vai variar então de 0 até 1023, que é os 10 bits, tá bom? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um comentário, curte, compartilha com seus amigos, tá bom? Até a próxima aula, simples assim.